Êxodo capítulo 20, nós vamos ler dos versos 1 até o 17. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Acabamos de ler a respeito dos mandamentos morais do nosso Deus. Aquilo que Deus quis e quer para cada ser humano, liberto do pecado, perdoado do mesmo e encaminhado para uma vida nova. Embora estes mandamentos tenham sido dados no tempo, no espaço e a um povo, eles carregam princípios universais. A partir desses mandamentos, valores inclusive universais ainda perduram, como cuidado com a vida. Eles carregam noções importantes de certo e errado, bom e mal, devido e não devido. Mas a ideia de fazer essa leitura hoje à noite, dos mandamentos agora dados a Israel no Sinai, depois que Israel sai do Egito, sendo liberto, a ideia é entender como esses mandamentos constituem Israel enquanto povo de Deus para uma missão: glorificar a Deus e glorificar a Deus também levando o Evangelho a toda a criatura. Ou seja, estamos de volta a esse tema da igreja enquanto
Povo, enquanto tendo ela uma identidade específica, uma criação e um papel específicos, herdados já desde o povo de Israel, sendo a igreja uma espécie de sucessora daquilo que Deus fez com Israel, até que, num certo momento, esses povos se fundem, não havendo mais raça, mas todos são salvos pela fé em Cristo, mas a missão de glorificar a Deus continua. E tocar neste assunto do nosso papel como comunidade missional, e eu estou usando esse termo há alguns dias, é também um antídoto para aquela ideia muito comum de vir à igreja para ser salvo, ser suprido e receber aquilo de que eu necessito. É evidente que Jesus chamou as multidões: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, aprendam de mim, eu vou dar descanso, eu vou dar alívio. Mas esses mesmos discípulos aliviados, consolados e libertos, foram convidados a uma caminhada agora, para dividirem essa experiência e dádivas recebidas com tantos outros que ainda não a compartilham. E esse esfacelamento que nós fizemos entre o dar e o receber é muito complicado, ou entre o receber e o dar. E é nesse sentido que é interessante o que Paulo escreve, referindo-se a Cristo, quando diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Nessa cultura consumista como a nossa, individualista como do nosso tempo, é difícil pensar que eu possa estar recebendo para compartilhar, para dividir, para alguém outro que não seja eu mesmo. Bom, esse princípio funciona entre marido e mulher, pais e filhos, um condomínio, uma cidade, e aqui mais especificamente na nossa missão no mundo. Na semana passada nós falamos do chamado missional de Israel, registrado em Êxodo 19. Israel foi chamado como nação santa e sacerdócio real. E é incrível como Pedro vai recuperar esses termos carregados de sentido e significado para agora dizer que a igreja continua na mesma caminhada da nação. E por que nós estamos começando com Israel para pensar o papel missional da igreja? Porque Deus não criou a igreja de improviso. Nós não estamos há 2000 anos caminhando nesse mundo desde a ressurreição de Jesus porque não deu certo o que Deus queria com Israel. Ao contrário, nós estamos dentro de uma grande história que tem início, que tem meio, que terá um fim. E não há nada que tenha acontecido que não esteja nos planos de Deus. O que nos falta é o quadro todo, é a noção maior de que a gente está num tempo específico, numa cidade específica, num ano específico, mas nós estamos numa conjugação de fatos, eventos, de um chamado de Deus para um povo até que o Senhor volte. Por um lado, Israel é separado para a glória e o propósito de Deus, para tornar a sua majestade conhecida, mas por outro, Israel também é chamado a favor das nações, orientado para os povos ao redor, para que por meio de Israel as nações conhecessem a Deus. E a igreja é a sucessora desta nação. Vocês são geração eleita, Pedro escreveu, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora note, há uma finalidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É incrível os elementos de conexão entre o chamamento de Israel e o da igreja. É incrível. E o que temos aqui? Aqui nós vamos perceber
a partir de Êxodo 20, como essa aliança de Deus com o seu povo, através da Torá, da lei, vai fazer com que o seu povo seja preparado para essa missão. A Torá, a lei que Deus dá ao seu povo de Israel, vai ajudá-los a colocar em prática o seu chamado como nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. De uma certa maneira, a Torá ou a lei é um modelo para essa nova sociedade que se perdeu no Éden e que Deus anuncia agora que quer reconstituir e já dá a ela características como sinais do que será o novo mundo. Temos insistido muito com essa temática. A igreja hoje já é um pequeno sinal do que ela vai ser no futuro, de forma plena. Só que depois desse texto que a gente leu, da lei, nós vamos ver um conjunto de leis sociais que se desenvolvem na vida de Israel como características inovadoras de uma comunidade dentro de uma cultura idólatra, pervertida, equivocada, para que Israel então seja um luzeiro. E eu vou a alguns exemplos logo a seguir. Se quisermos entender o chamado missional de Israel e da igreja, precisamos prestar atenção ao vínculo dessa lei, do desejo de Deus para a vida humana, que começa em Israel, e como Deus então quer voltar à criação, aquilo que Ele fez e que viu que era muito bom. A missão de Deus desde o Éden havia sido resgatar a boa criação da contaminação pecaminosa. Ele fez uma promessa a Adão, iniciou a longa jornada de redenção através de Abraão para restaurar as coisas. Israel então, chamado em Abraão e depois com uma grande nação, é esse povo que vai encarnar o compromisso de Deus de renovar a criação. Então, de uma certa maneira, a igreja é esse povo que caminha em direção a um novo mundo e que convida quem está em volta ou no entorno, venham junto conosco, porque essa injustiça caótica desse tempo não é a última palavra. Os famintos de justiça serão saciados um dia. Por esse motivo, a instrução da lei para Israel cobre todo o escopo da vida humana. E aqui eu queria que você prestasse bastante atenção. O povo de Israel agora serve ao Senhor de uma nova aliança, o Deus da criação. Não é o Deus só dos templos religiosos, é o Deus que é de toda a criação. Israel então agora é convidado a ser leal, consagrar suas estruturas sociais, políticas, familiares, tudo a Ele, este Deus que os libertou do Egito. A lei então, ou a Torá, no Sinai, cria uma comunidade cuja vida será luz e contraste nessa escuridão de nações idólatras e pagãs. As muitas estipulações da Torá têm como sua única intenção levar toda a vida debaixo para o senhorio imediato, direto e radical de Deus. Nenhuma área está fora do seu propósito. Veja o contraste com o dualismo em que nós muitas vezes nos encontramos hoje. Hoje nós restringimos a obediência a Deus a uma área privada e individual da vida em que a gente chama ética ou moral. Na Torá, Israel é lembrado de que Deus governa a vida como um todo. Nenhuma área da vida humana está fora da perspectiva da lei e da aliança. No mundo moderno, fazemos com frequência distinção entre religioso e secular, sagrado e profano. Para Israel, isso é artificial, não faz sentido, porque não há
Não há espaço da vida que não esteja sob domínio de Deus. A natureza contextual dessa lei destaca mais uma dimensão importante do chamado de Israel enquanto povo que tem uma missão. O povo foi chamado a confrontar a idolatria do seu entorno. Hoje eu sei que, como cristãos, precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por vezes a gente é provocado e não deve reagir à provocação, mas em outras ocasiões somos testados. Pode ser uma sala de aula, no trabalho, em alguma outra situação, somos chamados a dar testemunho de nossa fé e muitas vezes nos envergonhamos, tememos as consequências legais do que vamos dizer. Tememos nos posicionar, tememos dizer a que viemos e a quem nós testemunhamos. Justificamos que não vale a pena o conflito, não vale a pena a tensão, mas note, Israel foi para o meio de nações pagãs, convidado a fazer um trabalho missionário, mas que gerou tensionamentos. Israel é chamado a viver no contexto cultural do Antigo Oriente Próximo e confrontar a idolatria do seu entorno. As leis que ele recebe não são abstratas, não são diretrizes universais, só princípios gerais, não. Eles recebem leis específicas que vão contra a vida e o modelo de sociedade do seu entorno. O plano divino da criação, válido para todos, e não só para Israel. É o que Deus imagina que se refletirá a partir desta nação. A vida de obediência de Israel deve ser vivida como, note essa expressão, um embate missionário com o espírito religioso daquela cultura, no caso a cananeia. Há uma terceira orientação evidente então na vida de Israel. Ela aponta para trás, para a criação divina, para frente, o propósito de Deus de redimir a criação, e para fora, na relação com a cultura e com as nações idólatras. Por essa razão, pouco antes de Israel entrar na terra, a lei é expandida em Deuteronômio para tratar dos numerosos perigos que Israel no dia a dia vai enfrentar, as tentações que vai sofrer. Ao obedecer à lei, Israel será um povo de contraste em meio àquela cultura. A santidade de Israel depende do povo realmente conseguir viver de acordo com a ordem social que Deus constitui na nação. Vejamos alguns exemplos. Nessa ordem social de contraste, por exemplo, cada pessoa, rica ou pobre, poderá prosperar. Essa nova terra será um lugar no qual cada pessoa está protegida e é capaz de prover para si mesma. Isso é especialmente evidente nas leis referentes à doação inalienável da terra. Você até podia vender a sua terra, mas passado um período, que era o do jubileu, essa terra voltava à família que certa vez a vendeu porque precisou. O princípio era, a terra não deve ser permanentemente vendida, por isso cada família recebe capital gerador de riqueza e desse modo é protegida da pobreza crônica. Caso uma família enfrente dificuldades e precise vender a propriedade, no futuro, no ano do jubileu, essa terra voltará a essa família. Preste atenção nisso. O acúmulo de terras ou a busca de quaisquer posses à custa de outro são proibidos. O princípio geral é: não cobice as coisas do outro. Logo,
enriquecer à custa de alguém deve ser um caso olhado com cuidado. Acabamos de ler: não cobice a mulher do próximo, não deseja a casa do próximo, o seu campo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A posse de toda a terra era do Senhor. E esta era a base para essas leis. Veja Levítico 25, versículo 23. Veja o que diz aqui. Levítico 25, versículo 23. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Christopher Wright diz assim: o Senhor se põe no papel de proprietário de terras e os israelitas são os seus arrendatários dependentes. Não é o que acontece quando a gente morre, por exemplo? Até é possível que os nossos filhos ou herdeiros recebam a propriedade do que nós constituímos. Nós já não poderemos usufruir daquilo que um dia tivemos. Comparando-se esse tipo de legislação ao que era praticado entre as nações cananeias, era uma legislação revolucionária. Os governantes cananeus possuíam toda a terra em seus pequenos reinos e permitiam que outros cultivassem a terra em troca de impostos pesados. Quando a gente lida com finanças, com bens, com dinheiro, com recursos, e pensa na nova comunidade, no novo povo de Deus e na sociedade que um dia Deus quer constituir, é evidente que a contracultura, já aqui apresentada na Constituição de Israel, é o que também se espera hoje da igreja nesse tempo. Outras leis, por exemplo, propiciaram provisão adicional para a justiça social e econômica, a famosa lei do respígio, que deixava a parte da colheita para os pobres. Levítico 19, versículos 9 e 10, note isso. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para colher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para colher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Note uma noção de propriedade, de que nós somos propriedade de Deus, ou Israel nesse caso, e que Israel era um mordomo daquilo que Deus havia dado, inclusive da terra, de modo que Israel era agente de distribuição também para quem precisava. Um outro exemplo, Deuteronômio 26, 12, quando ali os dízimos são utilizados para ajudar os levitas, mas também ajudar os pobres. Note, quando no terceiro ano, o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Há leis regulando o pagamento justo aos trabalhadores, Deuteronômio 24, 14. É importante que você entenda a ética que Deus constitui para essa nação como sinal de uma justiça e de uma ética duradouras e verdadeiras. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Os animais também acabam protegidos, não amordaces aquele que debulha. Assim a lei requer a justiça, porém vai
além para incluir um cuidado benevolente dos fracos e vulneráveis. Deuteronômio 15, versículos 13 e 4, veja bem aqui. Do estranho vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado. Para que não haja pobre no meio de vocês. Para que não haja pobre no meio de vocês. Meus irmãos, a responsabilidade de cada israelita de cuidar dos oprimidos, famintos, encarcerados, cegos, abatidos, peregrinos, viúvas, se baseia numa preocupação especial de Deus, desde sempre, para com os vulneráveis. Salmo 146, versículo 5. De novo, agora o salmista, refletindo essa ética do reino. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Adiante. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados. Adiante. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Adiante. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. A vida social de justiça e misericórdia é designada aqui para que as nações se admirem da vida, da comunidade, do povo de Israel. Israel não tem só uma mensagem, Israel tem uma vida que se cobiça, um desejo de estar nessa comunidade para compartilhar de verdade de uma vida sadia. Veja o que era a propósito de Deus que as nações ao redor sentissem. Deuteronômio capítulo 4, versículo 8. Deuteronômio 4, 8. Isso é o que Deus desejava que as nações ao redor exclamassem. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje eu ponho, ou eu lhes proponho. Injustiça e desobediência à Torá resultam em abandono de identidade missional. Com isso, atenção, quando a gente imagina que missão é fazer alguma coisa necessariamente, ou se colocar em movimento, ou grandes empreendimentos evangelísticos, a missão é ser. A missão tem a ver com identidade, com uma vida que outras pessoas queiram ter, com uma igreja primitiva que se reuniu logo no começo e despertou a simpatia daquela geração. É evidente que é mais difícil vender, aspas, uma coisa que a gente não considera boa. Mas quando você tem preciosidade, as pessoas querem isso a todo custo. Deus havia tornado claro a Abraão, séculos antes, que a promessa que foi feita a ele se realizaria, porém, se ele andasse nos caminhos do Senhor. Gênesis 18, 19. Deus diz para ele: põe em ordem tua casa, que teus filhos andem nos meus caminhos. E o que eu prometi, eu vou cumprir. Agora o povo de Israel tem uma incumbência, cumprir o seu chamamento, com a sua vida sujeita à vontade criacional de Deus, para a vida humana, apontando para a grande restauração que Deus vai fazer um dia. Isso
ao mesmo tempo em que lida com as idolatrias, perversões das nações ao derredor. Mas atenção, a identidade do povo de Deus não é só definida porque foi redimido, saiu do cativeiro, porque teve uma aliança ali no Sinai, mas a identidade do povo de Israel também estava baseada na presença viva e ativa de Deus no seu meio. Então preste bem atenção nessas 3 palavras que eu trouxe agora. Primeiro, Israel se tornou missão porque foi redimido. Deus libertou o povo de Israel do Egito. Depois esse povo foi trazido ao Sinai e com ele foi feita uma aliança. Mas mais do que isso, consequentemente também, a identidade desse povo era dependente da presença de Deus entre eles. Esse é um relato, afinal, da missão de Deus e não de Israel. É a mesma coisa que eu tenho dito sobre os pais, eles participam da missão de Deus na educação dos filhos. É a mesma coisa que nós temos falado sobre a igreja, nós participamos da missão de Deus de restaurar o mundo. Participamos. Os últimos capítulos de Êxodo salientam a libertação do Egito, a aliança do Sinai, mas atenção, um registro da vinda de Deus habitar o meio do seu povo. Isso não é ao acaso. Há 3 sessões nos últimos capítulos de Êxodo. Primeira, instruções de Deus para Israel sobre como construir o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. Segundo, o registro histórico da desobediência de Israel com o bezerro de ouro. Veja bem, Deus queria habitar no meio do povo, deu instruções para o tabernáculo e logo a seguir o povo constrói um bezerro. E por fim, um relato de como Israel seguiu as instruções de Deus e finalmente construiu o tabernáculo. O desfecho dessas 3 fases é Deus enchendo o tabernáculo com a sua glória. Primeiro, Deus ordena a Moisés que diga aos israelitas, veja, Êxodo 25, versículos 8 e 9. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo de tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Eu queria que você tentasse conectar Israel enquanto esse povo numa relação com Deus e o que isso tem a ver conosco hoje. Veja esse texto que acabamos de ler. As 2 palavras aqui usadas para tenda de Deus têm um significado rico. A palavra traduzida por santuário aqui, logo no início do versículo 8, é derivada da palavra santo e indica que essa tenda será um lugar santo para transmitir àqueles israelitas e a nós, leitores modernos, a santidade de Deus, como um dos seus cuidados e também como uma das suas intenções de santidade para o seu povo. Mas há uma outra palavra aqui, além de santuário, que é tabernáculo. A palavra tabernáculo está relacionada com o verbo habitar e indica que essa tenda é a habitação de Deus no meio de Israel. Veja o versículo 8, e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas há uma terceira palavra no capítulo 25 de Êxodo, que é uma palavra comum para uma tenda, aquela tenda que um israelita usava, mas ela é qualificada como a tenda do encontro. Veja o versículo 43 de Êxodo 29. Êxodo 29, versículo 43. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e aos seus filhos para que me sirvam como sacerdotes,
E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Meus irmãos, as detalhadas instruções relativas à estrutura, materiais e mobília expressam em símbolos o significado de um Deus santo habitar no meio do seu povo. Cada detalhe aqui revela o que está envolvido no relacionamento com a aliança entre Deus e o povo. Há uma semelhança surpreendente entre o desenho do tabernáculo e o da tenda de Faraó, o faraó egípcio Ramsés II, que pode ter sido faraó durante o período de Moisés. Assim como o acampamento de guerra dos egípcios, o tabernáculo está também no centro do acampamento. Isso deve ter causado uma impressão muito forte no povo de Israel, de que o Senhor de uma nova aliança veio agora então habitar no meio deles, e não mais faraó, um novo rei a quem deveriam lealdade e obediência. Os capítulos 25 e 31 de Êxodo nos trazem instruções de Deus a Moisés sobre a construção do tabernáculo. De 35 até 40, Israel consente em construir o tabernáculo conforme as instruções. Porém, entre essas duas passagens acontece o trágico. O bezerro de ouro é construído. Há um relato de apostasia aqui que ameaça a possibilidade de Deus vir habitar o seu povo. Eu caminho para o fim aqui, mas peço sua atenção. Israel faz e adora um bezerro de ouro. Deus ameaça destruir o povo, mas Moisés intercede com base na aliança, e porque o nome de Deus seria zombado, porque Deus havia prometido que cuidaria deste povo. Deus reconsidera. Depois de executar o juízo, Deus diz então que vai dar a terra a Israel, porém não irá junto com o povo até Canaã. Porque, sendo um povo pecador, eles estariam em constante perigo de morte na presença de um Deus santo. E Moisés de novo argumenta com Deus. E Deus então, de novo, promete que irá com a nação. Inicialmente Deus diz: eu vou contigo, Moisés, Êxodo 33, 14, e Moisés então roga a Deus e pede: vá conosco, Senhor. Moisés então faz uma pergunta extraordinária, uma pergunta importantíssima para o nosso tempo hoje, sobre o que significa ser povo de Deus, identidade de povo de Deus. Êxodo 3, versículo 16. Êxodo 33, versículo 16. É a pergunta de Moisés. Pois como se poderá saber que alcançamos o favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Por mais perigoso que possa ser, é precisamente a presença de Deus com o seu povo que o distingue dos demais povos. Mas a presença de fato, a presença em realidade, a presença, primeiro porque esse povo foi resgatado, segundo porque esse povo fez uma aliança no Sinai, e terceiro porque esse povo agora tem no meio dele um templo, um tabernáculo, um lugar onde Deus ali fala e vive com eles. Mas é evidente que o povo continua pecador.
Quando Deus promete fazer o que Moisés então pede, Moisés suplica por uma garantia dessa promessa de Deus, dada de que ele vai acompanhar o povo. Moisés conhecia o povo. E aí nós chegamos a Êxodo 34, versículos 6 e 7, que eu convido você a ler. O Senhor passou adiante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Meus irmãos, essa revelação que Deus faz de si mesmo a respeito do seu amor se torna uma base importante da confissão de Israel em vários lugares da antiga aliança. Um credo que ecoa em toda a história de Israel: 2 Crônicas, Neemias 9, Salmo 86, Salmo 103, Jonas 4:2. A ênfase até esse ponto em Êxodo tem sido a santidade de Deus e a exigência de santidade do povo. Porém aqui, palavras de amor e graça são amontoadas para reassegurar Israel de que Deus habitará no meio do seu povo como um Deus gracioso, amoroso, compassivo, paciente, fiel e perdoador. O nome de Deus agora, Yahvé, é associado ao seu amor pactual, Hesed. Esse termo é geralmente traduzido por amor imutável, fidelidade da aliança. Ele se torna a palavra que desse ponto em diante resume o compromisso divino com o relacionamento. Deus se compromete a lidar com Israel em amor. Moisés então pede a Deus que habite no meio do seu povo e vá com eles, como um Deus que perdoa a maldade, um Deus santo de amor pactual. Agora pode ser iniciada a construção do lugar de habitação de Deus. Quando está concluído, a nuvem da presença de Deus cobre a tenda do encontro e a glória de Deus enche o tabernáculo, no capítulo 40. Desse ponto em diante, meus irmãos, Deus está presente com Israel por meio da nuvem e de uma coluna de fogo. Por que é importante essa presença? A importância da presença do Senhor para a identidade de Israel como povo missional é tripla. Primeiro, a vida do povo de Deus é caracterizada por um relacionamento contínuo de amor e obediência a esse Deus. O Senhor, o Rei da aliança dos israelitas, habita no meio deles como o faraó. O Deus Rei habitava no meio das suas tropas. Porém, isso é mais do que um relacionamento político. Daqui em diante, na história de Israel, o amor de pai e filho se torna um elemento de destaque na relação de Israel com Deus. Segundo, a vida do povo de Israel é caracterizada agora por um culto coletivo. Um autor observa que não importa o sentido que se dê os detalhes do tabernáculo, eles demonstram a importância do culto e a presença especial de Deus a ele relacionada. Na noite de hoje, ao comer o pão, ao beber o cálice, ao estarmos reunidos em nome de Jesus, é impensável que Jesus não esteja presente. Não estamos só aqui fazendo um memorial, não estamos aqui só guardando uma data, não estamos aqui só marcando no tempo um dia. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Somente um povo que adora a Deus pode falar de salvação divina. Moisés deve dar ao faraó a seguinte mensagem: deixe o meu filho ir para que me adore. Êxodo 4, 23. Essa foi a mensagem que Moisés levou a Faraó diversas
vezes. E eu digo a você: deixe o meu filho ir para que me adore. Moisés simplesmente entrega essa mensagem 7 vezes a Faraó: deixa o meu povo ir para que me adore. Meus irmãos, o propósito da redenção é criar um povo que adora. A presença contínua de Deus com o povo de Israel agora os chama a uma adoração contínua do novo rei. A adoração é central para a identidade do povo de Deus. Escute, missão não é o objetivo final da igreja. Adoração é. Missões existem porque falta adoração. Porque ainda não há essa congregação reunida que adora a Deus. Deus convoca o mundo e convoca a igreja para que testemunhe do seu poder, para que todos os povos o louvem, toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Missões existem porque falta adoração. Adoração é o combustível e o alvo da missão. Por que é o alvo? Porque em missões almejamos trazer as nações ao deleite da glória de Deus. Mas adoração também é combustível para a missão, porque não se pode recomendar o que não se aprecia. Vamos falar do que se não adoramos o que compartilhamos? Missões começam e terminam em adoração. O povo de Deus, meus irmãos, celebra a presença de Deus entre eles, como uma comunidade adoradora. Precisamos pensar a respeito do nosso culto. Individual, em casa, como igreja. Do nosso culto no trabalho, do nosso culto no lazer, o nosso culto sendo a nossa vida toda a oferta sempre. A terceira importância da presença do Senhor para a identidade de Israel como povo missional é que Deus estará presente no meio deles para agir neles e por meio deles, para Ele fazer por meio de nós a sua missão. Ser uma nação santa e um reino sacerdotal em favor das nações não é um papel colocado sobre os ombros de Israel para ser realizado por suas próprias forças. Lembre de novo o que Moisés diz a Deus: não é em estares conosco, em andares conosco, que seremos distinguidos das demais nações ao nosso derredor. Meus irmãos, Deus converte as nações, agindo no meio do seu próprio povo. Suas intervenções, e somente essas, fazem de Israel a luz do mundo. A igreja faz a sua obra de evangelização na medida em que o Senhor lhe concede vida. Quando ela vive baseada nele, sua própria existência é eficaz. Em contraste com o que às vezes se tem acreditado, missão nada tem em comum com qualquer tipo de empreendimento político ou comercial. Ela é totalmente dependente da atividade oculta de Deus em sua igreja e é fruto de uma vida arraigada no Senhor. Queridos, a evangelização do mundo não é principalmente uma questão de palavras ou ações, é uma questão de presença. Quantas foram as vezes que diante de alguém não cristão, diante de um vizinho, diante de um amigo, nem palavras foram necessárias, mas a presença de Jesus naquele momento, naquela hora, naquela circunstância. É uma questão de presença. A presença do povo de Deus em meio à humanidade, a presença de Deus no meio do seu povo. Não é em vão que o Antigo Testamento
Israel lembra a igreja dessa verdade. Métodos de evangelismo, programas que a gente desenvolve, metas que estabelece, é mais do que isso. O livro de Êxodo, e aqui concluo, então faz o relato de Deus libertando Israel da escravidão. Por esse ato, Israel passa a existir como povo de verdade. Deus os amarra a si mesmo com uma aliança e define o papel que essa nação vai ter na história. A importância disso para a eclesiologia, a doutrina da igreja, é demonstrada pela forma como o restante do relato bíblico se desenrola, porque Israel vai falhar seguidamente nessa missão. Esse papel especial torna-se uma espécie de lente por meio da qual Israel é visto então agora na Bíblia. Meus irmãos, é impossível entender o nosso lugar sem entender Israel. Para que Israel foi chamado e como Israel se desenvolveu nesse percurso. A continuidade entre o povo da antiga aliança e o da nova, que somos nós. A nova aliança é a última de uma longa linha de renovações de aliança, pelas quais o povo de Deus tem sido chamado sempre de novo, de volta à sua tarefa. Mas a gente se emancipou de Deus. Nós criamos os nossos reinos, fizemos os nossos projetos, concorremos com Deus em nossas metas, quando nunca devíamos sair do lugar que Deus deu para nós, da habitação de Deus entre nós, para a glória de Deus e testemunho às nações. Finalizando, o autor aqui nos recorda o seguinte: é de grande importância, não apenas para a teologia das missões, mas para a teologia da igreja, o que constitui a igreja, quem é a igreja, a essência da igreja, trazer à mente sempre, de novo e de novo, a tarefa universal de Israel no mundo e em favor do mundo. Por quê? Porque a igreja é herdeira desse chamamento. Antes de avançarmos para o povo de Deus no Novo Testamento, na semana que vem nós vamos ver por que Israel falhou. Primeiro, quando eram tribos reunidas no tempo dos juízes. Segundo, quando estavam em Canaã numa monarquia. E terceiro, quando estavam no exílio. Como é que nessas três fases específicas Israel, ao mesmo tempo em que falhou, de alguma maneira cumpriu um chamamento para com